extremamente animado e tratava Rambert de tu para persuadi-lo de que não havia lugar mais belo num time que o de centro médio. Compreende, dizia ele, o centro médio é quem distribui o jogo, e distribuir o jogo, isso é futebol. Rambert era da mesma opinião, embora tivesse sempre jogado de centroavante. A discussão foi interrompida apenas por um aparelho de rádio que, depois de ter entoado em surdina melodias sentimentais, anunciou que na véspera a peste fizera 137 vítimas. Ninguém reagiu na sala. O homem de cabeça de cavalo encolheu os ombros e levantou-se. Raul e Rambert imitaram-no. Ao partir, o centro médio apertou a mão de Rambert com energia. Chama-me Gonzales, disse. Esses 2 dias pareceram intermináveis a Rambert. Dirigiu-se à casa de Riet e contou-lhe com detalhes as suas diligências. Depois acompanhou o médico em uma das suas visitas e despediu-se dele à porta da casa onde o esperava um doente suspeito. No corredor, um barulho de corridas e de vozes avisavam a família da chegada do médico. Espero que Tarrot não demore, disse Riet. Parecia cansado. A epidemia está andando muito rápido, perguntou Rambert. Riet disse que não era isso e que até a curva da estatística subia mais devagar. Simplesmente os meios de luta contra a peste não eram ainda suficientes. Falta-nos material, disse. Em todos os exércitos do mundo, substitui-se geralmente a falta de material por homens, mas há também a falta de homens. Vieram médicos do exterior e pessoal de saúde. Sim, disse Riet, 10 médicos e uma centena de homens. Aparentemente é muito. Mal chega para o estado atual da doença. Será insuficiente se a epidemia se propagar. Riet apurou o ouvido ao ruído do interior, depois sorriu para Rambert. Sim, disse, deve apressar-se para resolver logo o caso. Uma sombra passou no rosto do jornalista. Sabe, não é isso que me faz partir. Riet respondeu que sabia, mas Rambert continuou. Creio que não sou covarde, pelo menos normalmente. Já tive ocasião de prová-lo, só que há ideias que não consigo suportar. O médico olhou de frente. Vai encontrá-la, disse. Talvez, mas não consigo suportar a ideia de que isso vai demorar muito e que ela vai envelhecer durante todo este tempo. Aos 30 anos começa a se envelhecer e é preciso aproveitar tudo. Não sei se me consegue entender. Riet murmurava que julgava compreender quando Tarrot chegou muito animado. Acabo de pedir a Panelu que se junte a nós. E então, perguntou o médico. Ele refletiu e concordou. Fico satisfeito, disse o médico. Fico satisfeito em saber que é melhor que o seu sermão. Todos são assim, afirmou Tarrot. É preciso apenas dar-lhes uma oportunidade. Sorriu e piscou o olho para Riet. E a minha função na vida é dar oportunidades. Desculpe-me, disse Rambert, mas preciso ir embora. Na quinta-feira do encontro, Rambert dirigiu-se ao pórtico da catedral 5 minutos antes das 8 horas. O ar estava ainda bastante fresco. No céu avançavam pequenas nuvens brancas e redondas que a vinda do calor logo desfaria. Um vago cheiro de umidade subia ainda no gramado, apesar de seco. O sol por detrás das casas do leste aquecia apenas o capacete da Joana d'Arc, toda dourada que guarnecia a praça. Um relógio deu 8 badaladas. Rambert ensaiou alguns passos sob o pórtico deserto. Vagas salmodias chegavam-lhe do interior com velhos perfumes de porão e de incenso. De repente os cânticos cessaram. Uma dezena de pequenos vultos negros saíram da igreja e puseram-se a caminhar em direção à cidade. Rambert começava a impacientar-se. Outros vultos negros faziam a ascensão das grandes escadas e dirigiam-se para o pórtico. Acendeu um cigarro, mas depois pensou que talvez não fosse permitido naquele lugar. Às 8h15, o órgão da catedral começou a tocar em surdina. Rambert penetrou na abóboda escura. Ao fim de um instante, conseguiu distinguir na nave os pequenos vultos negros que tinham passado por ele. Estavam todos reunidos a um canto, em frente de uma espécie de altar improvisado, onde acabavam de instalar um São Roque executado às pressas numa das oficinas da cidade. Ajoelhados, eles pareciam ter se encolhido ainda mais, perdidos entre os tons cinzentos como pedaços de sombra coagulada, pouco mais espessos aqui e ali que a bruma na qual flutuavam. Por cima deles, o órgão executava variações sem fim.
Quando Rambert saiu, Gonzales já descia as escadas e dirigia-se à cidade. Pensei que tinhas ido embora, disse ele ao jornalista. Seria natural. Explicou que tinha esperado os amigos no outro encontro que marcara, não longe dali, às 7:50, mas esperava por eles 20 minutos em vão. Naturalmente há algum problema. Nem sempre se fica à vontade no trabalho que fazemos. Propunham outro encontro para o dia seguinte, à mesma hora, junto do monumento aos mortos. Rambert suspirou e atirou o chapéu para a nuca. Não é nada, concluiu Gonzales rindo. Pensa só em todos os deslocamentos, os ataques e os passes que é preciso fazer para marcar um gol. Claro, disse ainda Rambert, mas a partida só dura 1h30. O monumento aos mortos de Oran encontra-se no único lugar de onde se pode ver o mar, uma espécie de passeio que ladeia numa distância bastante curta as falésias que dominam o porto. No dia seguinte, Rambert, o primeiro a chegar, lia com atenção a lista dos mortos no campo de batalha. Alguns minutos depois aproximaram-se 2 homens, olharam-no com indiferença, depois foram encostar-se no parapeito da avenida e pareceram inteiramente absorvidos na contemplação dos cais vazios e desertos. Eram ambos da mesma estatura, vestidos com as mesmas calças azuis e idêntica camiseta de malha azul marinho de mangas curtas. O jornalista afastou-se um pouco, depois sentou-se num banco e pôde observá-los à vontade. Viu então que com certeza não tinham mais de 20 anos. Nesse momento viu Gonzales que caminhava em direção a ele, desculpando-se. Eis os nossos amigos, disse conduzindo-o na direção dos 2 rapazes que apresentou com os nomes de Marcel e Louis. De frente pareciam-se muito e Rambert calculou que fossem irmãos. Pronto, disse Gonzales. Agora a apresentação está feita. Falta fazer o negócio. Marcel Louis disse então que o seu plantão começava dentro de 2 dias, durava 1 semana e que era preciso escolher o dia mais conveniente. Eram 4 a guardar a porta de oeste e os 2 outros militares de carreira. Não havia condições de envolvê-los no negócio. Não eram de confiança e, além disso, só viriam aumentar as despesas. Mas às vezes, em determinadas noites, os 2 colegas iam passar uma parte da noite na sala dos fundos de um bar que eles conheciam. Marcel Louis propunha assim a Rambert que fosse instalar-se em casa deles, próximo das portas, e que esperasse que viessem buscá-lo. A passagem seria então muito fácil, mas era preciso não perder tempo, porque se falava ultimamente em instalar postos duplos no exterior da cidade. Rambert concordou e ofereceu alguns dos seus últimos cigarros. O rapaz, que ainda não tinha falado, perguntou então a Gonzales se a questão do pagamento estava resolvida e se podiam receber um adiantamento. Não, disse Gonzales, não vale a pena, é um conhecido, as despesas serão pagas na saída. Combinaram novo encontro. Gonzales propôs um jantar no restaurante espanhol 2 dias depois. De lá poderiam seguir para a casa dos guardas. Na primeira noite, disse ele a Rambert, eu te faço companhia. No dia seguinte, Rambert, ao subir a seu quarto, cruzou com Torrot na escada do hotel. Vou encontrar-me com Rie, disse, quer vir? Nunca sei se o estou incomodando, disse Rambert depois de uma hesitação. Não acho, ele falou-me muito em você. O jornalista refletia. Ouça, disse, se dispuserem de um momento depois do jantar, mesmo tarde, venham os 2 ao bar do hotel. Isso depende dele e da peste, disse Torrot. No entanto, às 11 horas da noite, Rie e Torrot entraram no bar, pequeno e estreito. Umas 30 pessoas acotovelavam-se lá, falando muito alto. Recém-chegados do silêncio da cidade infestada, os 2 pararam um pouco aturdidos. Compreenderam a agitação ao verem que ainda serviam bebidas alcoólicas. Rambert estava numa ponta do balcão e fazia-lhes sinais do alto de seu banco. Eles o cercaram, Torrot empurrando com tranquilidade um freguês barulhento. O álcool não os assusta? Não, respondeu Torrot, pelo contrário. Rie aspirou o cheiro de ervas amargas do seu copo. Era difícil falar neste tumulto, mas Rambert parecia sobretudo ocupado em beber. O médico não podia julgar ainda se ele estava bêbado. Numa das 2 mesas que ocupavam o resto do local onde se encontravam, um oficial da marinha, com uma mulher em cada braço, relatava a um gordo interlocutor congestionado uma epidemia de tifo no Cairo.
Acampamentos, dizia ele. Tinham feito acampamentos para os indígenas, com tendas para doentes, e em toda a volta um cordão de sentinelas que atiravam sobre a família quando ela tentava trazer clandestinamente remédios caseiros. Era duro, mas era certo. Na outra mesa, ocupada por rapazes elegantes, a conversa era incompreensível e perdia-se nos compassos de St. James Infirmary, derramados por um toca-discos colocado no alto. Está contente? Perguntou Rier, elevando a voz. Está próximo, disse Rambert, talvez esta semana. É pena, gritou Tarrot. Por quê? Tarrot olhou para Rier. Disse este. Tarrot diz isso porque acha que você podia nos ser útil aqui, mas eu compreendo muito bem o seu desejo de partir. Tarrot ofereceu outra rodada. Rambert desceu do banco e olhou de frente pela primeira vez. Em que poderia eu ser-lhe útil? Bem, disse Tarrot, estendendo a mão para o copo sem pressa, nas nossas formações sanitárias. Rambert retomou o ar de profunda reflexão que lhe era habitual e subiu de novo no banco. Estas formações não lhe parecem úteis? Perguntou Tarrot, que acabava de beber e olhava para Rambert com atenção. Muito úteis, respondeu o jornalista e bebeu. Rier notou que a sua mão tremia. Pensou que com toda certeza, sim, estava totalmente bêbado. No dia seguinte, quando Rambert entrou pela segunda vez no restaurante espanhol, passou no meio de um pequeno grupo de homens que tinham puxado cadeiras para a calçada e saboreavam uma tarde verde e dourada em que o calor começava apenas a abrandar. Fumavam um tabaco de cheiro acre. No interior, o restaurante estava quase deserto. Rambert foi sentar-se à mesa do fundo, onde encontrara Gonzales pela primeira vez. Disse à empregada que esperaria. Eram 7:30. Pouco a pouco, os homens voltaram à sala de jantar e instalaram-se. Começaram a servi-los e a abóboda muito baixa encheu-se de ruído de talheres e de conversas surdas. Às 8h, Rambert ainda esperava. Acenderam a luz. Novos clientes instalaram-se à mesa. Pediu o jantar. Às 8:30 terminara sem ter visto Gonzales nem os dois rapazes. Fumou cigarros. A sala esvaziava-se lentamente. Lá fora a noite caía muito rapidamente. Uma brisa morna que vinha do mar levantava suavemente as cortinas das janelas. Às 9h, Rambert viu que a sala estava vazia e que a empregada olhava para ele com espanto. Pagou e saiu. Em frente ao restaurante, um café estava aberto. Rambert instalou-se no balcão para vigiar a entrada do restaurante. Às 9:30, dirigiu-se ao seu hotel, procurando imaginar como havia de encontrar Gonzales, cujo endereço não tinha, com o coração desanimado por todas as providências que teria de retomar. Foi neste momento, na noite atravessada por ambulâncias fugitivas, que ele compreendeu, como viria dizer ao Dr. Rier, que durante todo esse tempo tinha de algum modo esquecido a mulher para dedicar-se inteiramente à busca de uma abertura nos muros que o separavam dela. Mas foi nesse momento também que, com todos os caminhos mais uma vez fechados, ele a encontrou de novo no centro de seu desejo e com uma erupção tão súbita de dor que começou a correr para o hotel a fim de fugir a essa queimadura atroz. No entanto, levava consigo e que lhe devorava as têmporas. Entretanto, no dia seguinte, muito cedo, procurou Rier para perguntar-lhe como poderia encontrar Cottard. Tudo o que me resta fazer, disse, é seguir de novo a pista. Venha amanhã à noite, disse Rier. Tarrot pediu-me que convidasse Cottard, não sei para quê. Ele deve chegar às 10h. Venha às 10:30. Quando no dia seguinte Cottard chegou à casa do médico, Tarrot e Rier falavam de uma cura inesperada que ocorrera no serviço deste último. 1 em 10, teve sorte, disse Tarrot. Muito bem, exclamou Cottard, então não era peste. Garantiram-lhe que se tratava efetivamente da doença. Não é possível, já que está curado. Sabem tão bem quanto eu que a peste não perdoa. Em geral não, disse Rier, mas com um pouco de obstinação tem-se surpresas. Cottard ria. Não me parece. Ouviu os números esta tarde? Tarrot, que olhava para o capitalista com benevolência, respondeu que conhecia os números e que a situação era grave, mas o que provava isso? Provava que eram necessárias medidas ainda mais excepcionais. O senhor já as tomou. Já, mas é preciso que cada um as tome por conta própria. Cottard olhava para Tarrot sem compreender.
Este disse que homens demais continuavam inativos, que a epidemia dizia respeito a todos e que cada um devia cumprir o seu dever. As formações voluntárias estavam abertas a todos. É uma ideia, disse Cottard, mas isso não servirá para nada. A peste é forte demais. Vamos saber, retorquiu pacientemente Torrot, quando tivermos tentado tudo. Durante esse tempo, Riet, a sua secretária, copiava fichas. Torrot continuava a olhar para o capitalista que se agitava na cadeira. Por que não se junta a nós, Sr. Cottard? O outro levantou-se com um ar ofendido e pegou o chapéu redondo. Não é minha profissão. Depois, num tom de bravata, acrescentou. Além disso, sinto-me bem na peste. Não vejo por que haveria de me empenhar em fazê-la cessar. Torrot bateu na testa como que iluminado por uma verdade súbita. Ah, é verdade, ia me esquecendo. Sem isso, o senhor seria preso. Cottard estremeceu e agarrou-se à cadeira como se fosse cair. Riet tinha parado de escrever e olhava-o com um ar sério e interessado. Quem lhe disse isso? Gritou o capitalista. Torrot mostrou-se surpreendido e respondeu. Mas o senhor mesmo, ou pelo menos foi o que o doutor e eu julgamos compreender. E como Cottard, invadido de repente por uma raiva forte demais para ele, gaguejasse palavras incompreensíveis, acrescentou, não se irrite, não será o doutor nem eu que vamos denunciá-lo. A sua história não nos diz respeito. E além disso, a polícia é algo de que jamais gostamos. Vamos, sente-se. O capitalista olhou para a cadeira e sentou-se após uma hesitação. Um momento depois suspirou. É uma velha história, reconheceu, que eles desenterraram. Achei que estava esquecida, mas houve um que falou. Mandaram chamar-me e disseram que me mantivesse à disposição deles até o fim do inquérito. Compreendi que acabariam por me prender. É grave? Perguntou Torrot. Depende da interpretação. De qualquer forma, não é um assassinato em todo caso. Prisão ou trabalhos forçados? Cottard parecia muito abatido. Prisão se tiver sorte, mas logo depois recomeçou com veemência. Foi um erro, todos erram, e não consigo suportar a ideia de ser preso por isso, de ser separado da minha casa, dos meus hábitos, de todos aqueles que conheço. Perguntou Torrot. Foi por isso que resolveu enforcar-se? Foi. Uma bobagem, é claro. Riet falou pela primeira vez e disse a Cottard que compreendia sua inquietação, mas que talvez tudo se solucionasse. Ah, por ora sei que nada tenho a temer. Vejo, disse Torrot, que não entrará para as nossas formações. O outro, que fazia girar o chapéu entre as mãos, levantou para Torrot um olhar incerto. Não me queiram mal por isso. Claro que não, mas tente ao menos, disse Torrot sorrindo, não propagar voluntariamente o micróbio. Cottard protestou que não tinha querido a peste, que ela viera espontaneamente e que não era culpa sua se ela o beneficiava no momento. E quando Rambert chegou à porta, o capitalista acrescentou com muita energia na voz. De resto, a minha ideia é que não conseguirá nada. Rambert soube que Cottard desconhecia o endereço de Gonzales, mas que podiam sempre voltar ao pequeno café. Marcaram um encontro para o dia seguinte, e como Riet manifestasse o desejo de ser informado, Rambert convidou-o a ir com Torrot ao seu quarto no fim de semana, a qualquer hora da noite. De manhã, Cottard e Rambert foram ao café e deixaram recado para Garcia, marcando encontro para a tarde ou no dia seguinte, em caso de impedimento. À tarde esperaram em vão. No dia seguinte, Garcia estava lá. Ouviu em silêncio a história de Rambert. Não estava a par, mas sabia que haviam fechado bairros inteiros durante 24 horas a fim de procederem a verificações domiciliares. Era possível que Gonzales e os dois rapazes não tivessem conseguido atravessar as barreiras. Tudo o que podia fazer era colocá-lo de novo em contato com Raul. Naturalmente não seria antes de 2 dias. Compreendo, disse Rambert, é preciso recomeçar tudo. 2 dias depois, na esquina de uma rua, Raul confirmou a hipótese de Garcia. Os bairros inferiores tinham sido fechados. Era preciso entrar novamente em contato com Gonzales. 2 dias depois, Rambert almoçava com o jogador de futebol. É uma idiotice, dizia. Devíamos ter combinado uma maneira de nos encontrarmos. Essa era também a opinião de Rambert. Amanhã de manhã iremos à casa dos garotos e trataremos de resolver tudo.
No dia seguinte, os garotos não estavam em casa. Deixaram-lhe recado para que aparecessem no dia seguinte, ao meio-dia, na praça do Liceu, e Rambert voltou para casa com uma expressão que impressionou Torrot quando o encontrou à tarde. Algum problema? Perguntou-lhe. Fui obrigado a recomeçar, respondeu Rambert, e renovou o convite. Apareça esta noite. À noite, quando os dois homens penetraram no quarto de Rambert, ele estava estendido na cama. Levantou-se e encheu os copos que tinha preparado. Riet, pegando o seu, perguntou-lhe se as coisas estavam bem encaminhadas. O jornalista respondeu que tinha feito tudo de novo, que chegara ao mesmo ponto e que teria em breve o seu último encontro. Bebeu e acrescentou: naturalmente eles não virão. É preciso não fazer disto um princípio, disse Torrot. Os senhores não compreenderam ainda, respondeu Rambert, encolhendo os ombros. O quê? A peste? Ah, exclamou Riet. Não compreenderam que consiste em recomeçar. Rambert foi a um canto do quarto e abriu um pequeno toca-discos. Que disco é este? Perguntou Torrot. Conheço a música. Rambert respondeu que era St. James Infirmary. No meio do disco ouviram-se 2 tiros dispararem ao longe. Um cão ou uma fuga, disse Torrot. Um momento depois, o disco acabou e a sirene de uma ambulância se definiu, aumentou, passou sob as janelas do hotel, diminuiu e finalmente extinguiu-se. Este disco não é nada bom, disse Rambert, e além disso já ouvi pelo menos 10 vezes hoje. Gosta tanto assim dele? Não, mas só tenho este. E um momento depois acrescentou: eu não disse que tudo consiste em recomeçar? Perguntou a Riet como iam as informações. Havia 5 equipes trabalhando. Esperavam criar outras. O jornalista tinha se sentado na cama e parecia preocupado com as unhas. Riet examinava-lhe a silhueta curta e robusta curvada à beira da cama. Descobriu de repente que Rambert o fitava. Sabe, doutor, pensei muito na sua organização. Se não estou nela é porque tenho as minhas razões. Quanto ao resto, creio que saberia ainda sacrificar a minha vida. Fiz a guerra na Espanha. De que lado? Perguntou Torrot. Do lado dos vencidos, mas desde então pensei um pouco. Em que? Insistiu Torrot. Na coragem. Agora sei que o homem é capaz de grandes ações, mas se não for capaz de um grande sentimento, não me interessa. Tem-se a impressão de que ele é capaz de tudo, disse Torrot. Não, é incapaz de sofrer ou de ser feliz por muito tempo. Portanto, não é capaz de nada que preste. Olhou para eles e continuou. Vejamos, Torrot, você é capaz de morrer por um amor? Não sei, mas parece-me que não agora. Está vendo? Você é capaz de morrer por uma ideia, é visível a olho nu. Pois bem, estou farto das pessoas que morrem por uma ideia. Não acredito em heroísmo. Sei que é fácil e aprendi que é criminoso. O que me interessa é que se viva e que se morra pelo que se ama. Riet escutava o jornalista com atenção. Sem deixar de olhar para ele, disse suavemente: o homem não é uma ideia, Rambert. O outro saltou da cama com o rosto inflamado de paixão. É uma ideia, e uma ideia curta a partir do momento em que se desvia do amor. E justamente nós já não somos capazes de amar. Resignemo-nos, doutor. Esperaremos vir a sê-lo e se verdadeiramente não for possível, esperemos a libertação geral sem brincar de herói. Não irei mais longe. Riet levantou-se com um ar de súbito cansaço. Tem razão, Rambert. Tem toda a razão. E por nada deste mundo eu gostaria de demovê-lo do que vai fazer, que me parece justo e bom. Mas devo dizer-lhe uma coisa. Tudo isso não se trata de heroísmo. Trata-se de honestidade. É uma ideia que talvez faça rir, mas a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade. O que é a honestidade? Perguntou Rambert com um ar subitamente sério. Não sei o que ela é em geral, mas no meu caso sei que consiste em fazer o meu trabalho. Ah, disse Rambert com raiva, não sei qual é o meu trabalho. Na verdade, talvez esteja errado ao escolher o amor. Riet pôs-se diante dele. Não, disse com energia, não está errado. Rambert olhava-os pensativo. Creio que ambos nada têm a perder em tudo isso. É mais fácil ficar do lado bom. Riet esvaziou o copo. Vamos, disse, temos muito o que fazer. E saiu. Torrot seguiu, mas pareceu mudar de ideia do momento de sair. Voltou-se para o jornalista e disse: sabe que a mulher de Riet se encontra numa casa de saúde a algumas centenas de quilômetros daqui? Rambert teve um gesto de surpresa, mas Torrot já saíra. Muito cedo, no dia seguinte, Rambert telefonou para o médico.
Aceitaria que eu trabalhasse com o senhor até encontrar um meio de deixar a cidade? Houve um silêncio do outro lado da linha e depois Rie disse: Sim, Rambert, muito obrigado. Pasta 3. 3. Assim, durante semanas, os prisioneiros da peste debateram-se como puderam, e alguns, como Rambert, chegavam até a imaginar, como se vê, que ainda agiam como homens livres que ainda podiam escolher. Mas, na realidade, podia dizer-se neste momento, nos meados do mês de agosto, que a peste tudo dominara. Já não havia então destinos individuais, mas uma história coletiva que era peste e sentimentos compartilhados por todos. O maior era a separação e o exílio, com o que isso comportava de medo e de revolta. Eis porque o narrador acha conveniente, no auge do calor e da doença, descrever de maneira geral e a título de exemplo as violências dos nossos concidadãos vivos, os enterros dos defuntos e os sofrimentos dos amantes separados. Foi no meio deste ano que o vento se ergueu e soprou durante vários dias na cidade empestada. O vento é particularmente temido pelos habitantes de Oran, pois não encontra nenhum obstáculo natural no platô em que ela está construída e invade assim as ruas com toda a violência. Depois destes longos meses em que nem uma gota d'água refrescara a cidade, ela se recobrira de uma camada cinzenta que se descamava ao sopro do vento. Este levantava-se ondas de poeiras e de papéis que batiam nas pernas dos transeuntes, agora mais raros. Passavam apressados pelas ruas, curvados para a frente, com a mão ou um lenço sobre a boca. À noite, em lugar das reuniões em que se tentava prolongar o mais possível destes dias em que cada um podia ser o último, encontravam-se pequenos grupos de pessoas com pressa de voltar para casa ou de entrar nos cafés, se bem que durante alguns dias, com o crepúsculo que chegava bem mais rápido nesta época, as ruas ficavam desertas e só o vento soltava lamúrias contínuas. Do mar agitado e sempre visível subia um cheiro de algas e de sal. Esta cidade deserta, branca de poeira, saturada de odores marinhos, toda sonora dos gritos do vento, gemia então como uma ilha infeliz. Até aqui, a peste tinha feito muito mais vítimas nos subúrbios, mais povoados e menos confortáveis que no centro da cidade. Mas ela pareceu de repente aproximar-se e instalar-se também nos bairros comerciais. Os habitantes acusavam o vento de transportar os germes da infecção. Fosse como fosse, porém, os bairros do centro sabiam que tinha chegado a sua vez ao ouvirem vibrar muito perto deles, na noite e cada vez mais frequentemente, a sirene das ambulâncias que fazia ressoar sobre as suas janelas o apelo monótono e desapaixonado da peste. Até no próprio interior da cidade, teve-se a ideia de isolar certos bairros particularmente castigados e de só autorizar a saída dos homens cujos serviços eram indispensáveis. Os que ali viviam até então não puderam deixar de considerar esta medida como uma peça que lhes havia sido pregada especialmente, e em todo o caso pensavam, por contraste, nos habitantes dos outros bairros como homens livres. Estes, por outro lado, nos seus momentos difíceis, consolavam-se ao imaginar que outros eram ainda menos livres que eles. Há sempre alguém mais prisioneiro que eu, era a frase que resumia então a única esperança possível. Mais ou menos nessa época, houve também uma recrudescência de incêndios, sobretudo nos bairros residenciais às portas oeste da cidade. As informações revelaram que se tratava de pessoas egressas da quarentena e que, enlouquecidas pelo luto e pela desgraça, ateavam fogo às suas casas na ilusão de que faziam morrer a peste. Foi muito difícil combater estes empreendimentos, cuja frequência submetia bairros inteiros a um perigo constante devido à violência do vento. Depois de ter demonstrado em vão que a desinfecção das casas feita pelas autoridades bastava para excluir qualquer risco de contágio, foi necessário instituir penas severas contra estes incendiários inocentes. E, sem dúvida, não era a pena de prisão que fazia recuar estes infelizes, mas a certeza comum a todos os habitantes de que uma pena de prisão equivalia a uma pena de morte em consequência da excessiva mortalidade verificada na penitenciária municipal.
Evidentemente, essa crença não era destituída de fundamento. Por motivos óbvios, parecia que a peste se empenhara em atacar particularmente aqueles que tinham adquirido o hábito de viver em grupo, soldados, religiosos e prisioneiros. Apesar do isolamento de certos detidos, uma prisão é uma comunidade, e a prova disto é que na nossa prisão municipal, os guardas, tanto quanto os presos, pagavam o seu tributo à doença. Do ponto de vista superior da peste, todos aqueles homens, desde o diretor ao último dos detidos, estavam condenados, e talvez pela primeira vez reinava na prisão uma justiça absoluta. Foi em vão que as autoridades tentaram introduzir hierarquia neste nivelamento, concebendo a ideia de condecorar os guardas da prisão mortos no exercício das suas funções. Como fora decretado o estado de sítio, e de certa forma podia-se considerar que